Olá, boa tarde. Vamos seguir com mais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 30 de agosto. E vamos começar essa edição falando sobre o marco temporal. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje a votação, que inclusive está acontecendo agora. Vários representantes dos povos indígenas já fizeram manifestações em Brasília e foram até o STF acompanhar a votação. Eles são contra a medida, que significa o seguinte: eles só têm direito às terras que ocupam até o dia que foi promulgada a Constituição de 88. Por isso, o marco não permite que sejam demarcadas outras áreas além daquelas. O placar está 2-1 contra os indígenas. O primeiro voto está sendo proferido pelo ministro André Mendonça. A expectativa é que a decisão seja dada ainda hoje. E olha só, já começou a funcionar o Abrigo Amigo, um projeto que tem como objetivo aumentar a segurança das mulheres em pontos de ônibus em São Paulo. Neste primeiro momento, a tecnologia está disponível em 10 locais movimentados da capital paulista. Alguns pontos de ônibus da capital paulista já receberam o painel interativo. O dispositivo é conectado à internet e equipado com câmera noturna, microfone, sensor de presença e botão virtual. Ao acionar o sistema através de um simples toque no local indicado, o painel inicia uma videochamada com uma atendente, que oferece companhia e ajuda em caso de necessidade. Essas chamadas são direcionadas para uma central de atendimento, que funciona das 8 da noite até às 5 horas da manhã. Ao reportar a situação para a atendente, ela pode acionar serviços de segurança pública e saúde. Os pontos de ônibus que receberam a novidade se concentram no centro da capital paulista e foram escolhidos através das regiões classificadas como mais sensíveis para o público feminino. Eles estão localizados na Avenida Doutor Arnaldo, Avenida Ipiranga, próximo à Praça da República, Avenida Ipiranga, no entroncamento com a Rua da Consolação, Avenida Auro Soares, ao lado da Estação Palmeiras Barra Funda, Avenida Angélica, na esquina com Alameda Barros, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na esquina com a Rua Henrique Martins, Avenida República do Líbano, na esquina com a Rua Iambu, Avenida Horácio Laffer, na esquina com a Rua Lopes Neto, Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, no cruzamento com a Avenida Dona Elisa Mendes, Avenida Jabaquara, próximo ao metrô São Judas. A proposta envolve a participação dos governos municipal, estadual e federal, além de empresas privadas idealizadoras do projeto, que possuem a meta de inaugurar 100 painéis iguais a esses em até 90 dias. 70 deles em São Paulo, 20 em Campinas, interior de São Paulo, e outros 10 no Rio de Janeiro. E olha só essa oportunidade, que interessante para você que está com nome negativo ou está inadimplente e com dificuldade de sair desse sufoco. A Serasa tem um projeto chamado Serasa na Estrada, um serviço itinerante que percorre o Brasil inteiro com o objetivo de beneficiar milhares de pessoas, tanto com possibilidades de quitar suas dívidas com descontos, atendimento com orientações sobre finanças, negociação de dívidas, solicitação de crédito, consulta de pontuação de crédito, entre outras mais soluções. Depois de passar por Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, chegou a vez dos paulistanos. O Serasa na Estrada está aqui em São Paulo, no Largo da Batata, em Pinheiros, até sábado agora, dia 2 de setembro, das 9 da manhã às 6 da tarde, até sexta-feira, e das 9 à 1 da tarde no sábado. Lembrando que a caravana vai passar por 22 cidades de sul a norte do país em uma viagem com 6 meses de duração. Os pedidos de seguro-desemprego atingiram o maior nível desde 2020. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o aumento se deve ao maior número de trabalhadores com carteira assinada. O seguro-desemprego é um benefício que oferece assistência financeira temporária ao trabalhador com carteira assinada, que foi demitido sem justa causa. De acordo com o painel de informações do seguro-desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego, nos 7 primeiros meses deste ano,
foram feitos cerca de 2.250.000 pedidos de seguro-desemprego. O número é o maior para o período desde 2020, quando foram registrados 2.290.000 pedidos. O resultado do período de 7 meses deste ano também é 7,5% maior do que no ano passado. O benefício é pago ao trabalhador desempregado que não tem renda própria. O valor varia de 3 a 5 parcelas, de R$ 1.320 a R$ 2.230, dependendo do tempo de trabalho com carteira assinada. Para o Conselho Regional de Economia, o crescimento aconteceu porque há mais trabalhadores formais, nível que começou a se normalizar no final de 2022. Com isso, o aumento dos pedidos de seguro-desemprego pode continuar, já que quanto maior o número de pessoas com carteira assinada, maior tende a ser o número de pedidos de seguro-desemprego. Segundo o Conselho, não significa que haja maior desemprego obrigatoriamente. O desemprego no Brasil manteve a recente trajetória de queda e atingia 8% da população no segundo trimestre de 2023. De acordo com dados do IBGE, é o menor patamar para o período desde 2014, quando a taxa era de 6,9%. E agora vamos ao nosso Minuto da Economia desta quarta-feira. 19 governadores foram ontem a Brasília pedir alterações na reforma tributária que o governo promete aprovar até o ano que vem, até o final do ano que vem. E o que a maioria sempre fala é a mesma coisa, dinheiro. E não poderia ser diferente, porque na hora de pagar os funcionários, fornecedores, repassar os recursos para a saúde, educação e segurança pública ou fazer uma obra, ninguém aceita um simples aperto de mão, um obrigado ou um tapinha nas costas. O que não falta é boleto à espera de um Pix. Ainda mais em um país com mais de 5.500 municípios, que também tem reparos a fazer sobre as regras da reforma. De todas estas cidades, apenas 11% conseguem fechar o mês no azul, sem depender dos repasses da União. Por isso, é preciso passar o chapéu. Pena que ainda tenhamos que conviver com situações como a revelada hoje no Acre. O prefeito Jailson Amorim, da cidade de Rodrigues Alves, encomendou 187 mil quitutes, como pastéis, coxinhas, cachorros-quentes, doces e refrigerantes, para os 19 mil moradores da cidade. Este, pelo jeito, deveria ser exemplo para todos sobre como dividir o pão. No caso dele, com muito recheio. Uma pesquisa feita com mais de 6 mil profissionais da aviação em 31 países europeus revelou que 75% dos pilotos admitiram ter experimentado curtos períodos de sonolência durante o voo, enquanto 25% mencionaram ter enfrentado até 5 ou mais desses incidentes. De acordo com a pesquisa, a grande maioria, ou 73% dos pesquisados, relatou dificuldade em obter repouso adequado entre os voos consecutivos. Conduzida pela Europe Cockpit Association, a Associação Europeia de Pilotos, a pesquisa aponta para a existência de deficiências estruturais nas companhias aéreas e na supervisão realizada pelas autoridades públicas, no que diz respeito à gestão dos riscos associados à fadiga desses profissionais. Ambas as organizações estão demandando uma supervisão mais rigorosa por parte das autoridades, especialmente no Reino Unido, Irlanda, Malta e Espanha, onde as companhias aéreas apresentaram os resultados menos favoráveis na pesquisa. Por outro lado, Suíça, Holanda e Áustria foram classificadas com um melhor desempenho no estudo. Ao expor os dados, a Europe Cockpit Association enfatizou que a pesquisa indagou sobre a condição dos pilotos nas 4 semanas anteriores às entrevistas, abrangendo o intervalo de junho a julho. A associação também alertou que o cenário de exaustão entre esses profissionais provavelmente agravou-se durante o pico da temporada de férias, quando o volume de voos alcança o seu ponto mais alto. E olha só, a partir das 10h35 da noite de hoje, será possível apreciar um fenômeno raro, a superlua azul, que é a segunda lua cheia do mês, porém em uma versão maior e mais brilhante. Isso acontece porque a Lua estará em seu ponto de órbita mais próximo da Terra, o chamado perigeu.
Segundo o Observatório Nacional, a distância média até o nosso satélite natural é de cerca de 384.400 quilômetros. E neste momento do perigeu, a Lua estará a 357.181 quilômetros da Terra. Ou seja, será visível a olho nu e em todas as partes do planeta. Esse fenômeno da Blue Moon acontece de 1 a 6 vezes por ano e, em alguns casos, a proximidade é ainda maior porque a órbita da Lua é eclíptica e não circular. Essa superlua é também a musa inspiradora de uma das canções mais conhecidas do mundo, a Blue Moon, eternizada em vozes como as de Frank Sinatra, Elvis Presley, Ella Fitzgerald e Billie Holiday. E agora sim eu fico por aqui. Mais notícias às 6h30 com a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto no Jornal das 22 e espero por você. Obrigada pela companhia. Tchau.